Hoje eu ministrei a primeira aula do Método Origem, uma mentoria na qual falamos do caráter. Este foi o tema da aula, na qual eu e alguns mentorados discorremos sobre este tema que é de suma importância para a construção da identidade do homem, a identidade do ser, que é o caráter. O caráter é uma impressão, é uma marca, é uma identidade, é aquilo que você é na sua essência. Diferente da personalidade, que é uma forma de reação, de expressão, o caráter, ele responde à pergunta daquilo que realmente você é. Observamos que no tempo presente, a mídia, a cultura, a educação formal, os paradigmas do tempo que vivemos, tenta colocar em xeque, em pauta, aquilo que o homem é na sua essência, aquilo que o homem é de fato. Ele é uma construção social, ele é fruto do meio que ele vive, do seu tempo, ele é refém daquilo que o cerca, ou tem algo além de todas essas questões que verdadeiramente definem o caráter do ser, a sua verdadeira identidade, o seu propósito de vida, o sentido da vida. Exemplos, quando a gente fala do trabalho, dentro dessa perspectiva do método origem, observamos que o trabalho ele tem que estar ligado a uma vocação naquilo que o homem faz, naquilo que ele exerce, responde a uma questão última de vida, a um chamado divino, a algo eterno, muito além de cumprir uma função social. Então, a mentoria, na qual eu vou chamá-la de origem, esse será o tema, o título da mentoria, ela está dentro de um método de pensamento que futuramente se tornará um livro, na qual eu discorro sobre temas importantes que respondem à origem do homem, a como ele está vivendo, como ele pode viver e o seu destino final. Temas de governo, a matéria do ser, campo espiritual, inteligência emocional, axiologia, a realidade, a emancipação, planos são temas que vão estar presentes nesta obra que eu pretendo publicar em breve. Mas por hora, voltando ao tema do caráter, que foi o tema da aula de hoje, algumas questões foram debatidas, a questão da essência do ser, como esse caráter ele é desenvolvido, ele pode ser desenvolvido através de uma herança, ele pode ser adquirido, ele pode ser desenvolvido. Então, o caráter do homem ele é formado através da sua essência, mas ele é construído em um ambiente. Esse ambiente ele pode ajudar o ser, o homem, a desenvolver aquilo que ele é na sua essência, ou também pode, de alguma forma, impedi-lo, diminuí-lo de desenvolver aquilo que ele é, aquilo que ele foi chamado para ser, aquilo que ele é na sua essência. O ambiente tem essa força. O ambiente ele tem mais força do que a hereditariedade. O caráter ele fala também de uma marca, ou seja, uma expressão, uma gênese, uma construção que define o ser como um todo. Então, isto vai além de questões social, isso vai além de questões temporais. O caráter ele fala também de uma linguagem, ou seja, o ser, na sua linguagem, ele expressa aquilo que ele é. O caráter ele fala de um valor, de uma riqueza que o valor ele é diferente do preço. Preço você compra algo com o valor está ligado à honra, aquilo que você é, aquilo que você faz, a uma forma, a um símbolo. Então, podemos definir o caráter. Aquilo que o homem é na questão ontológica, aquilo que ele faz na questão da funcionalidade, na forma, que é a materialidade, e através de um símbolo, que é algo imaterial. Então, pegamos, por exemplo, a pessoa, a figura de Jesus Cristo, que, na minha opinião, é o maior símbolo humano que já viveu sobre essa terra, e você não consegue, em poucas palavras, definir a representatividade, a importância, o valor que esse homem tem. Então, ele teve uma vida ontológica, ele foi um homem a qual exerceu, fez milagres, curou, as suas palavras eram de esperança, de vida,
de vida eterna, uma vida em abundância não apenas neste plano, mas no plano vindouro. Ele tinha uma funcionalidade, ele levava as pessoas a desenvolver uma mentalidade diferente, a romper com o sistema na qual elas estavam inseridas. Ele também tinha uma forma, uma materialidade, uma comunicação nas suas expressões, no seu andar, no seu viver, no seu falar, da forma com que ele se alimentava. Toda a sua vida como um todo, desde a sua infância, ela tinha algo específico, algo próprio, algo inerente a ele, na qual diferia de outros homens daquele mesmo tempo. Então, e por fim, ele é um símbolo imaterial. Então, não tem como colocar preço nisso, não tem como reduzir isto a questões materiais. Então, tem o valor material e tem o valor imaterial. Então, a grande pergunta é como eu desenvolvo esse caráter no qual eu consigo romper com as estruturas que me são impostas para que eu possa chegar em respostas como por que eu estou aqui, qual é o meu propósito, qual é a minha finalidade de vida, aonde eu quero chegar, o que eu estou construindo. Então, o homem de caráter, o homem de valor, ele constrói para além da sua existência, ele constrói para outros. Ele não constrói apenas para si. Então, o seu caráter também está baseado naquilo que ele consegue legar, naquilo que ele consegue construir para outras gerações, para outros à sua volta. Alguns homens, a história mostra isso, o seu grande valor, os seus valores só foram conhecidos na totalidade após a sua morte, após a sua transição. Então, o caráter, nesta aula discorremos a respeito do propósito, do trabalho, de uma rede que deve ser construída para fortalecer essa identidade, o uso do intelecto para criticar, julgar o que está sendo imposto de forma agressiva, para que haja uma emancipação, um governo daqueles homens que decidem, que desejam ter um destino para além de estruturas sociais, para além de aquilo que é limitado ao homem. Coisas do tipo trabalhar, podemos colocar também viver apenas de eventos corriqueiros, coisas que não têm sentido. Ou seja, o homem de caráter, quando ele recebe o governo, quando ele decide governar sobre si, sobre a sua sexualidade, ele tem um autogoverno na sua mente, na sua espiritualidade, ele consegue desenvolver ao máximo o seu propósito de vida. Então, esta mentoria ela está inserida em um contexto que o método origem é que norteia tudo isso, que é um ideal que na minha mente já está bem construído, bem definido, que falta agora é colocar por escrito, nos próximos anos, mas que já está todo sendo, já foi desenvolvido e através das mentorias, das palestras, através das aulas, isso vai ser potencializado. Então, o método origem, em resumo, é uma autogovernança física, mental e espiritual. E através das mentorias vamos estar desenvolvendo, vamos estar explanando ponto a ponto dos tópicos que está dentro deste método de ensino, que é um despertar, é algo libertador para que para que possamos ir além das estruturas sociais, daquilo que o século presente tem tentado impor. Então, a ideia é um rompimento, a ideia é uma construção para além da, da nossa vida como cidadão e para que a gente possa construir algo eterno. Então, a aula de hoje, em resumo, foi isso: a questão do caráter, da sua construção, como possibilitar esse caráter, como romper com estruturas sociais, na qual limita o seu desenvolvimento, e a gente conseguiu chegar em pontos cruciais, em pontos que futuramente, através de outras mentorias, vamos estar crescendo, desenvolvendo, ampliando e alcançando outros
indivíduos. Espero que você seja um deles.